Diogo, depois de um ano em Taubaté, você volta para a Metodista, acho que em um novo estágio, um estágio diferente da Metodista, depois de muito tempo vai ficar longe de uma liga nacional. Como é que você encarou esse novo projeto da Metô aí, depois de um ano em Taubaté, que era uma equipe fortíssima, vindo de muita história com a Metô que você tem com essa camisa, como é que é esse novo projeto para você? Eu fui convidado no começo do ano pelo SB a reintegrar a equipe da Metodista, eu tinha sido dispensado da equipe de Taubaté. E um projeto que eu acredito muito, sempre acreditei. Eu joguei durante 12 anos na Metodista. Voltei esse ano, claro, com uma estrutura completamente diferente, né? Muito abaixo do que a gente espera para uma equipe profissional de handebol, muito abaixo do que a gente vê nos campeonatos internacionais. Mas um projeto assim, que eu comprei a briga. No começo do ano a gente tinha uma equipe que era dita muito fraca, né? E a gente no primeiro turno conseguiu fazer 100%. Infelizmente, por alguns problemas, né, alguns motivos, a gente perdeu alguns jogadores no meio do ano. A Cássio foi para fora, o Carlito se lesionou, o Pato saiu da equipe. E a gente se viu com pouquíssimos atletas. Então, jogar uma Liga Nacional com o nome que a Metodista tem, com esse elenco, a comissão técnica e a diretoria achou por bem não participar da Liga Nacional esse ano. Uma pena, fico muito chateado, porque eu gosto muito dessa instituição, acho que eu tenho uma identificação muito grande com essa instituição. Mas a gente tem que acatar o que vem de cima. Então, o projeto, ele na verdade se desviou um pouco. Então, a gente já está trabalhando, pensando em 2016, pensando em algumas coisas novas, para voltar a fazer com que a Metodista figure entre as principais equipes do país. Diogo, dentro do handebol brasileiro, a gente lê o que você escreve, o que você fala, você é um dos caras mais lúcidos, né? Como é que se faz um diagnóstico aí do momento real do handebol brasileiro? Muitos atletas saindo para fora, júnior, juvenil, a seleção cada vez mais sendo respeitada lá fora, seja a feminina, seja a masculina, e ao mesmo tempo um paralelo aí, as nossas ligas nacionais femininas sofrendo muitíssimo, a masculina começando quase no final do ano. Como é que você faz esse diagnóstico com o handebol brasileiro lá fora muito bem, os atletas muito bem, seleção muito bem, e internamente a gente ainda está capengando? Acho que a saída dos atletas é fundamental para que a gente pense numa conquista de algo a mais internacionalmente. Então, os atletas cada vez jogando em equipes melhores, equipes muito fortes do cenário mundial. A gente antigamente tinha 2, 3 atletas jogando em equipes do terceiro, quarto escalão da Europa. Hoje a gente tem jogador jogando no primeiro escalão da Europa. E isso é importantíssimo para a seleção brasileira. Então, eu vejo a seleção brasileira no caminho muito correto. Hoje se confirmou o 8º lugar da seleção juvenil. Eu acompanho esses meninos, eu fui como treinador para acampamento com essa geração que está lá na Rússia e disputou o Campeonato Mundial. São meninos fantásticos, cada vez maiores. A seleção júnior que jogou Mundial no Brasil, uma geração muito boa. Acredito que a gente falar melhor geração da história, eu acredito que seja uma geração muito boa, porque se a gente for comparar por resultados, então aqui jogou 2013 e era mais forte, porque ficou em quinto, sexto, se eu não me engano. Então é complicado a gente julgar isso, mas é uma seleção com muitos talentos, né? Uma seleção muito grande, uma seleção que muitos atletas estão indo para fora ou estão jogando lá fora. Então a seleção masculina está muito bem servida. A gente voltando para o Brasil, a situação é bem complicada. Assim. Acho que a gente tem muito a trabalhar, acho que a gente tem que transformar o handebol urgentemente em um produto. Acho que iniciativas como a de vocês, de transmitir os jogos, de fazer uma mídia especializada realmente no handebol é muito interessante. Eu acho que tudo isso a gente precisa começar a poder vender isso. E aí os veículos de comunicação começar a comprar para a gente começar a chamar, né, os investidores, os patrocinadores, que é muito difícil no país. Fazer esporte no país é muito difícil. Então a gente precisa também olhar para esse lado. Mas realmente, do jeito que você falou, são duas realidades muito diferentes. A gente precisa tentar igualar ao máximo isso, porque o handebol brasileiro não pode morrer, né? A gente tem uma equipe campeã mundial, atual campeã mundial feminina, com uma liga nacional com 6 equipes. É meio contraditório. Mas eu acho que eu sou um cara que sou da época que a gente ia para fora para perder de pouco dos caras, e vivo hoje um momento que a gente vai brigar com os caras para jogar de igual para igual. Então, eu ainda sou esperançoso. Eu acredito que coisas ainda podem mudar. Então, além de tudo, eu sou apaixonado pelo esporte que eu faço, pelo que eu amo. E é por isso que eu estou até hoje na quadra. Porque se eu não sentir o friozinho na barriga que eu sinto até hoje, eu paro de jogar. Cara, seleção brasileira. Brasil e Argentina, é mesmo um jogo diferente? Você já jogou esse jogo umas 500 mil vezes, desde categoria de base até adulto. Seleção entrou no Pan-Americano na final, literalmente, eu acho que como a Argentina como favorita, até porque as lesões que a gente tinha no elenco, os moleques do Mundial Júnior ausentes, e vocês foram lá e igualaram o jogo. Somando a essa pergunta, Diego Simonet no Mundial, no Pan-Americano de Canelones, o cara fez 11 gols em quadra e foi exatamente a diferença que a gente teve no jogo. Esse cara é um cara desequilibrante num possível confronto Brasil-Argentina numa Olimpíada, por exemplo? Bom, vamos por partes.
Acho que muito se falou da seleção que foi para o Pan-Americano, muito se criticou, principalmente no Mundial adulto. Acho que muitos jogadores que estavam no Pan do Uruguai foram jogadores que talvez no Mundial do Catar tenham sido coadjuvantes. Então eu me incluo nisso. Acho que no Mundial do Catar, depois vendo jogos, analisando friamente, acho que eu poderia ter ido um pouco melhor. Mas, enfim, são jogadores que, eu falo isso por mim, são jogadores que estão há muito tempo batalhando, há muito tempo correndo atrás. E a gente apanhou muito durante o Mundial e mesmo na preparação pan-americana, falando que a Argentina ia para passear, já tinha vaga olímpica porque ia jogar a final possivelmente com a gente e que ia vencer o ouro. E o grupo realmente se fechou nessa ideia. Foi engraçado que a gente fez um amistoso contra a seleção júnior em Blumenau e muito se falou a seleção júnior, porque a seleção júnior... A gente chegou de 10 gols no amistoso. Claro, um amistoso, né? Jogadores se poupando, né? Tira o pé e tudo. Seleção, eu acho que não tem desfalque. Eu acho que seleção vai quem está bem, vai quem está num momento muito bom. E os 15 atletas que foram representar o Brasil foram aqueles. E aqueles representaram muito bem. Então, sim, acho que foi um combustível a mais para a gente. Ouvir essas críticas, ouvir, né, que a Argentina vai ganhar, a Argentina de Diego Simonetti, todo mundo tem 2 braços, 2 pernas, meu amigo. E é Brasil e Argentina. Então, a gente colocou isso na cabeça. Quanto a fala do Diego, é um jogador que é impressionante, é de fato um craque. Ele faz a diferença no Campeonato Francês, não é à toa que foi o melhor central da última Liga Francesa. Mas aquilo que eu falei, o cara tem 2 braços, 2 pernas. E aquele tombo que a gente teve em Canelones, de 11 gols, eu acho que foi fundamental. Porque a gente vinha numa crescente, a gente vinha com muitos atletas indo para fora. E quando a gente toma uma sacudida daquela que foram os 11 gols em Canelones, faz a gente voltar a botar o pé no chão. Então, peraí, não é que o trabalho está errado, mas a gente precisa ter o pé no chão, a gente precisa voltar a fazer o que a gente fez no Mundial da Espanha. E meio que retomamos esse trabalho. E eu acho que ali foi um divisor de águas. Dali para cá a gente não perdeu mais da Argentina. Jogamos no Odessur, vencemos. As 2 equipes têm jogadores que jogam na Europa, mas vencemos. Torneio 4 Nações, eles estavam sem o Diego aqui em São Bernardo no passado, vencemos. E a final do PAN com o time completo. E a gente talvez até falando com desfalques. Então, eu acho que de qualquer jeito... A seleção brasileira está jogando muito bem. Acho que todos os atletas que estão passando, se eu não me engano, por volta de 25 jogadores fazem parte do elenco. A gente sabe que por Olimpíada vão só 14. Então são 25 jogadores que sabem a maneira de jogar. Então podem, os 16, os 15, os 14 que estiverem no grupo, sabem o que tem que fazer, cada um sabe o seu papel. E eu acho que é esse o caminho que tem que ser feito. Acho que, como você falou, no Mundial do Catar, a sua performance de Duval poderia ter sido melhor. No PAN, impressionante, você comandou nosso ataque, foi peça essencial, e a gente tem agora pela frente uma convocação para novembro para o campeonato na Alemanha, o quadrangular na Alemanha. Você acha que um nome na lista, nesse quadrangular, nessa lista para o quadrangular, já é meio passo andado para a Olimpíada? Acho que não, acho que tem muita... Claro, é um passo importante, mas eu acho que tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Tem um ano para acontecer 1 milhão de coisas, Deus me livre e guarde, mas joga um esporte de muito contato, um esporte que... Né, várias vezes se vêem lesões dentro do esporte. Deus me livre e guarde, se Deus quiser, o Jordi vai ter todo mundo à disposição para poder levar os 14 que ele quer. Mas é uma convocação importantíssima, né? Acho que agora não tem mais nada de júnior, não tem mais de juvenil, tem mais de adulto. É a seleção adulta que vai se focar única e exclusivamente na Olimpíada. Estou trabalhando, estou treinando, sei que tem muitos atletas capacitados para estar na seleção, atletas que eu vi crescer, atletas da minha idade, atletas que eu joguei junto. Então é trabalhar, eu tenho que trabalhar muito forte e conseguir o meu espaço dentro do grupo. Cara, 32 anos, infelizmente, atleta morre mais cedo que os outros, né? Você é um cara que já foi treinador de cadete, já foi treinador de categoria de base. O que você pensa fazer depois que você parar? Pensa em ser treinador principal? Pensa em continuar trabalhando com handball? Agora a gente volta àquela outra pergunta lá de como anda o handball brasileiro, né? Eu gostaria muito de trabalhar, como eu te falei, é um esporte que eu amo, que eu gosto muito, mas que é difícil a gente conseguir trabalhar no ramo. Claro, se eu pudesse parar de jogar, como vários outros, dos Baev, Richardson, entre outros, que pararam de jogar e conseguiram fazer uma carreira vitoriosa como treinadores, seria importante. Mas eu preciso ver o que vai acontecer. Então, eu estou vivendo o presente, estou vivendo a Olimpíada. A Olimpíada não sai da minha cabeça, é o que eu estou trabalhando. Hoje eu sou atleta de handball. Já comprou ingresso para toda a família lá? Cara, eu comprei 1 milhão de ingressos. Espero eu não ter que usar. Espero minha família usar. Eu sou carioca, então eu acho que seria encerrar um ciclo com a seleção com chave de ouro, jogar uma Olimpíada. Mas eu deixo na mão do Jordi, deixo na minha mão, que tem que trabalhar, tenho que fazer por onde, para poder jogar os Jogos Olímpicos.
Cara, muito obrigado, boa sorte aí no decorrer do Paulista e boa sorte também no futuro na seleção. Obrigado e parabéns pela cobertura de vocês. Acho que o handball só tem a agradecer. A gente cresce assim, junto, fazendo as coisas acontecerem. Parabéns. Obrigado. Cara, valeu.